Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Deilson e vou acompanhar vocês neste momento. O que vamos aprender? Então, colocando aí o nosso objeto de conhecimento, estudos literários, detalhamento, figuras de sintaxe, elipse, zeugma, anacoluto, anáfora, hipérbato, síncrase, polissíndeto e pleonasmo. Vamos trabalhar essas figuras de linguagem com foco a partir do hipérbato, síncrase, polissíndeto e pleonasmo, ok? Então, esse é o nosso conteúdo e vamos à nossa aula. As figuras de linguagem são recursos que nós possuímos na nossa língua para tornar a nossa comunicação, o nosso texto mais expressivos, ok? Então, colocando aí o nosso texto, o conceito para que vocês possam visualizar, as figuras de linguagem são recursos da língua que podemos utilizar para tornar o texto literário, certo? Poemas, crônicas, entre outros textos. E o texto não literário, exatamente aqueles outros textos que nós temos aí, como a notícia, certo? O editorial, mais expressivos. Então, nós podemos tornar textos literários e até mesmo os não literários mais expressivos. O nosso foco nesta aula será as figuras de sintaxe, ou seja, as figuras de construção. E sobre essas figuras, nós temos aqui as palavras de um gramático falando sobre esse tipo de figura, certo? Esse tipo de figura de linguagem. Vimos que existem vários tipos: pensamento, palavra, som e as de construção, que trabalham exatamente na questão da construção sintática, na organização das frases, das orações e dos períodos dentro de um texto, dentro de um poema, dentro de uma crônica e tantos outros textos, com uma finalidade, gerar sentidos diversos e também tornar o texto mais expressivo. Então, aqui o nosso gramático Segala, ele vai dizer que as figuras de construção ou de sintaxe, certo, são construções que se afastam da estrutura regular, ou seja, da estrutura comum dos textos, da organização das frases, orações e período. Para quê? E perceba que elas vão ter uma finalidade e que visam, olha só, a finalidade, transmitir a frase mais concisão, expressividade e elegância. Isso daqui é a fala de um gramático Segala, certo? Ao refletir sobre as figuras de construção ou figuras de sintaxe. Ok? Então, observe que esse tipo de figura de linguagem sempre vai estar mexendo ali com a estrutura. Vai reorganizar a oração, a frase, mudando a sua sequência habitual, ou vai trazer repetições que são ali, que são pensadas, que são feitas de forma intencional para gerar determinados efeitos de sentido, ideias diversas dentro do texto. Ok? Então vamos estudar algumas dessas figuras, começando pelo hipérbato. O que é o hipérbato, gente? O hipérbato se caracteriza pela inversão da ordem direta dos elementos de uma oração ou período. Como assim inversão, gente? Quando nós pensamos na nossa língua, na língua portuguesa, como nós costumamos organizar as nossas frases, as nossas orações. Então, colocando aí para vocês, olha só, nós costumamos organizar em uma ordem direta, que tem esta sequência. O sujeito sendo colocado ali no início da oração, na sequência um verbo, depois o complemento verbal ou o predicativo e, ao final, advérbios, o adjunto adverbial, palavras que vão trazer ideia de tempo, lugar, certo? E outras ideias que nós vamos ter, com os advérbios, os adjuntos adverbiais, ao final da oração, ok? Observem que o hipérbato, ele vai mexer com essa estrutura. Então, o que acontece? Eu posso, de repente, ter o adjunto adverbial retirado lá do final da oração e colocado no início da oração. Então, a oração iria iniciar com o adjunto adverbial, depois o sujeito, na sequência o verbo e os complementos ou predicativos.
Ou, de repente, eu posso pegar o complemento verbal e levar para o início da oração. Toda vez que eu mexo nessa estrutura, na sequência dessa ordem que eu estou apresentando aqui para vocês, sujeito, verbo, complemento ou predicativo e os advérbios, os adjuntos, adverbiais, percebam que eu tenho um hipérbato, ok? E por que mexer nessa sequência? Percebam que quando eu desloco determinado elemento do final da oração, do meio da oração, para o início, eu estou dando destaque a esse elemento. Isso acaba chamando a atenção do leitor para esse elemento, ok? Dando destaque maior para o elemento que foi posicionado no início do texto. Então, o hipérbato sempre vai mexer com a questão da estrutura. Vamos ver como isso se manifesta, como isso pode ser utilizado em textos literários? Então, acompanhem comigo um vídeo, a declamação de um poema, e nós vamos analisar esse poema e, em sequência, verificar como o hipérbato foi utilizado no texto e os efeitos de sentido que ele gerou lá no texto, ok? Então vamos ao nosso vídeo. Cheguei, chegaste, vinhas fatigada e triste e fatigado eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada, e a alma de sonhos povoada eu tinha. E paramos de súbito na estrada da vida, longos anos presa a minha. A tua mão, a vista deslumbrada, tive da luz que teu olhar continha. Hoje, segues de novo. Na partida, nem o pranto os teus olhos umedece, nem te comove a dor da despedida. E eu, solitário, volto a face e tremo, vendo o teu vulto que desaparece na extrema curva do caminho extremo. Muito bem, então acabamos de ouvir a declamação do poema Nel Mezzo del Camin. Percebo que este poema retrata exatamente o encontro de duas pessoas, certo? O eu lírico nos conta isso, que duas pessoas se encontram, ok? Cada uma trazendo uma bagagem, os seus conhecimentos, os seus costumes, suas alegrias, suas tristezas, e ao se encontrar nós temos a ideia de que essas pessoas caminham lado a lado, uma do lado da outra, ali vivendo juntas. E de repente eles param, ok? Ali no meio do caminho. E no meio do caminho acaba acontecendo de que, de repente, o amor, o sentimento, certo? O se importar com o outro se perde. E o que acontece? O outro já não tem mais a sensibilidade, já não incomoda a ausência, e é quando esses dois, ou seja, essas duas pessoas se separam, se deixam ali no meio do caminho. Um parte sem sentir qualquer sentimento ou remorso e o outro ali a sentir, a refletir sobre essa separação. Então perceba que o texto traz isso para a gente. E logo no início desse texto, nós temos o hipérbato. Vamos colocar aí o nosso texto para vocês. Observem que esse texto foi escrito por Olavo Bilac. E Olavo Bilac foi um poeta parnasiano, uma escola literária antes do modernismo brasileiro. E observem que a preferência dessa escola literária era a produção de textos, poemas, sonetos para serem admirados, com rimas, certo? Com uma metrificação bem marcada e também formas fixas, como esse soneto aqui. Vocês podem observar a estrutura clássica do soneto, 2 quartetos e, ao final, 2 tercetos. Perceba que isso daqui é uma forma fixa nessa estrutura, nessa construção, versos com uma contagem de sílabas poéticas bem marcadas, rimas. E observem que aqui, nesta primeira estrofe, ok? Você tem exatamente o encontro dessas pessoas, ok? Cheguei, chegaste, ou seja, eu cheguei, tu chegaste. E na sequência, observe a construção, ok? Vinhas, olha só, vinhas fatigado e triste e fatigado eu vinha. Tinhas a alma e sonhos povoada, e eu a alma de sonhos povoada eu tinha, ok?
Observem, gente, como esse texto aqui, a estrutura desse primeiro verso, desses primeiros versos, foi organizada. Eu não tenho uma ordem direta aqui nessa construção. Observe que eu tenho inversões nessa ordem direta, ok? Então, analisando aqui comigo, percebam que nessa construção você vai ter aqui o sujeito, ok? Que fica omitido, ou nesse caso, percebam que ele fica omitido em determinados momentos, mas a gente recupera ele depois. Então, observem que aqui, nessa construção, o sujeito aparece bem aqui, ó. Desses versos aqui, analisando já os 3 versos dessa estrofe, tá? Atenção para eles. E eu vinha, certo? Triste, ok? Se fôssemos colocar numa ordem direta. Eu vinha triste e tu, ou seja, a outra pessoa, e triste e fatigado. Tinhas, ele se referindo ao outro sujeito aí, a outra pessoa com quem ele encontra. Tinhas a alma povoada de sonhos. E a alma, certo? E eu tinha a alma, olha só, de sonhos povoada. Observe que a gente pode observar bem essa construção aqui neste último verso. Vamos observar aqui. Olha só. Eu tinha, observem que o sujeito, o verbo, olha só, o sujeito e o verbo estão aqui no final do verso, ok? Observem que foi colocado ao início exatamente o que ele tinha, a alma de sonhos povoadas. Então, observem que neste verso, o complemento do verbo ter vem no início da oração. E, ao final, você encontra o sujeito e o verbo. Então, colocando aqui para vocês, olha só, o complemento verbal, o sujeito e o verbo. Observem que a sequência está diferente da sequência que nós temos como ordem direta. Qual é essa ordem direta? Percebam que a ordem direta seria sujeito, verbo e complemento. E quando a gente observa no nosso verso, neste último verso aí, você tem o complemento no início da oração, ok? Observem que o complemento no início da oração recebe destaque. E esse destaque é dado exatamente para o que cada um carregava. O sujeito, ele chega, certo? Com uma bagagem, com pensamentos, com sonhos. E também o outro, ou seja, o eu, a pessoa que está falando no poema, também tem os sonhos, a alma povoada de sentimentos. Então, cada um, ao se encontrar, traz uma bagagem, traz toda uma história de vida consigo, ok? E quando nós temos a inversão da sequência, ou seja, da ordem direta nos versos, percebo que no último verso da primeira estrofe se destaca mais a questão do conhecimento, ou seja, daquela bagagem que o sujeito traz quando se encontra com a outra pessoa, as vivências, as histórias, a alma povoada de sonhos, ok? Então, observem que isso foi feito de forma intencional, para chamar a atenção, para dar destaque exatamente à bagagem, aos sonhos, a tudo aquilo que o eu lírico traz, aquela história de vida que ele já tinha antes de encontrar a outra pessoa, ok, gente? Então, observe que isso foi feito de forma intencional para dar esse destaque. Ok? Agora vamos seguir com outra figura de linguagem. Então, a próxima figura de linguagem, a síntese. Observem que essa figura de linguagem, ela também será uma figura de linguagem que irá trabalhar a ordem das orações, das frases, dos períodos dentro do texto. Então, percebo que, sendo uma figura de linguagem, a síntese é um recurso que aumenta a expressividade e o teor artístico da mensagem. Refere-se a uma inversão desmesurada e violenta da ordem dos termos de uma oração, havendo uma total desconstrução da mesma. Então, observem que ela vai ser uma inversão mais agressiva, que muitas vezes vai até mesmo nos confundir na hora da leitura, ok? Mas com atenção a gente consegue perceber os sentidos. Na sequência, considerada um hipérbato excessivo, a síntese cria uma inversão de tal forma intensa que o sentido da mensagem fica comprometido, sendo indecifrável numa primeira leitura, ou seja, você precisa ler com atenção e muitas vezes mais de uma vez para poder compreender essa figura de linguagem.
A síntese privilegia o lado rítmico e artístico da frase, preterindo a clareza e a fluidez da mensagem, que se torna obscura e ininteligível, ok? Ou seja, que você não consegue ali compreender, entender num primeiro momento. Ok, gente? Então, observem que essa inversão, ela pode ser uma inversão um tanto excessiva e brusca. Numa primeira leitura, a gente não consegue captar, mas com atenção você consegue perceber. Ok? Para que a gente possa observar esse tipo de figura de linguagem, eu trouxe para vocês um trecho da obra Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, certo? Os Lusíadas, que é uma obra, uma epopeia, que conta os feitos heróicos do povo português, narrando exatamente ali o período da expansão marítima, da conquista do mar pelo povo português, a expedição de Vasco da Gama, que chega até as Índias nas buscas de especiarias e riquezas, e que trouxe muitas glórias e muitas riquezas para o povo de Portugal, e é contada exatamente em Os Lusíadas. Ok? Perceba que nós vamos ter em uma história, como uma epopeia, feitos heróicos, vamos ter a presença de deuses, ok? Interferindo nas ações, vamos ter um herói, que é o próprio povo português ali, realizando grandes feitos, certo? E vamos ter a presença de seres mágicos, mitológicos também. Então vamos ler um trecho da obra Os Lusíadas e observar como a síntese foi utilizada nesse texto. Colocando aí para vocês. Não faltam ali os raios de artifício. Os trêmulos cometas imitando fazem os bombardeiros seu ofício. O céu, a terra e as ondas, atroando, mostra-se dos ciclopas o exercício. Nas bombas que de fogo estão queimando, outros com vozes com que o céu feriam, instrumento altíssonos tangiam, respondem-lhe da terra juntamente. Corraio, volteando com zunido, anda em giros no ar a roda ardente, estoura o pó sulfúreo escondido. A grita se levanta ao céu da gente, o mar se via em fogos acendido, e não menos a terra, e assim festeja, um ao outro, a maneira de peleja. Ok? Então, observem que nesse fragmento aí da obra de Os Lusíadas, que faz parte do segundo canto, canto de número 2, observe que nós temos exatamente um momento ali de tensão e de conflito. Perceba que nós temos forças da natureza, uma tempestade ali interagindo. E observem que nessa tempestade nós temos a construção exatamente de imagens, ok? E essas imagens, elas trazem para a gente a ideia exatamente daquela tormenta, daquela tempestade, ok? E das pessoas ali que estão envoltos próprios, ali membros da tripulação envoltos nessa situação. Observe que nós temos a figura dos raios, estrondos, certo? Barulhos que parecem bombas, fogos de artifícios, ok? Que colocam também como se fossem bombas. E essa construção, essa ideia de tormenta muito forte, desse impacto das forças da natureza ali no meio os seres humanos, ou seja, os próprios tripulantes, as pessoas vivendo ali naquele local e naquela situação, ok? Observem um verso específico, voltando lá ao início do nosso texto, do canto de número 2 de Os Lusíadas, naquele fragmento, colocando o texto aí mais uma vez para vocês. Observem, gente, que nesse ponto aí do nosso texto, em que podemos observar essa construção, dessa situação, desse conflito, das forças da natureza aqui interagindo, observem estes versos aqui, que eu quero chamar a atenção de vocês. Bem aqui, a grita se alevanta, no caso, ao céu da gente. Observem que aqui nós temos uma inversão exatamente de uma oração inteira. E observe que quando nós colocamos na ordem direta, nós podemos ter duas construções. A grita da gente se alevanta ao céu, ou seja, os gritos das pessoas que estão em meio deste momento conflituoso é tão forte que chega ao céu. Então a gente tem a ideia desse a grita, ok? E percebam que nós temos o adjunto aqui, ó. A grita
ok? E o adjunto completando aqui, dando a informação de que pertence àquelas pessoas. A grita da gente se levanta ao céu. Podemos ter essa construção da oração. Mas também existe uma outra possibilidade de ordem. Percebam, a grita, ou seja, os gritos, se levantam da gente ao céu, ou seja, da gente, dali das pessoas, do local em que essas pessoas estão e chegam até o céu. Perceba que as duas construções trazem essa ideia de grito, de tormento das pessoas ali naquela situação, ok? E que é um grito tão forte, tão intenso, que pode ser ouvido até pelo céu. Então, observe que nós temos ali exatamente uma inversão. A especificação, a origem ou de quem era o grito, perceba que não veio logo na sequência ali do substantivo. A grita, certo? Perceba que o da gente foi colocado ao final, ok? Então, observe que ao final houve essa inversão colocando isso lá no texto, no final do verso. Então, isso é exatamente uma síncrase. Percebam que é uma inversão que quebra a estrutura. Quando a gente pensa exatamente na estrutura do texto, nós temos ali o verbo, certo? Verbo não, o substantivo e o seu determinante. A gente não separa por vírgula, ou então desmembra esses elementos, substantivo e determinante, como o adjunto adverbial ali da gente, que se liga ao substantivo, a gente não separa porque isso pode ter ali uma quebra de sentido. E observem que essa quebra ocorre ali no nosso texto, no nosso verso, e observe que, numa primeira leitura, a gente não consegue perceber a quem pertence o grito, ou seja, a questão da origem também a gente não consegue perceber, a gente tem que ler uma segunda vez para poder perceber essa ideia. E você percebe exatamente a ideia de um grito tão forte, de um tormento tão forte, que pode ser ouvido do céu. Ok, gente? Então perceba que a síncrase ajudou a construir essa ideia, mesmo com essa quebra na sequência. Vamos seguir? A outra figura de linguagem, polissíndeto. Essa figura de linguagem, gente, ela consiste na repetição de conjunções, ok? E a gente pode perceber um polissíndeto na obra, no poema Ode Triunfal, lá de Álvaro de Campos, certo? Percebo que heterônimo de Fernando Pessoa, e quando lemos este poema, percebam, lembrem que este poema exalta exatamente a ideia do futuro, a ideia da modernidade. Ele foi escrito ali no período do modernismo português e retrata exatamente, tem uma grande influência da vanguarda europeia futurismo. Então, vamos ler este texto e verificar o polissíndeto. Olha só, Ode Triunfal. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica, tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Em febre e olhando os motores como a uma natureza tropical, grandes trópicos humanos de ferro e fogo e força, canto o presente e também o passado, e o futuro, porque o presente é todo o passado e todo o futuro. E há Platão e Virgílio dentro das máquinas e das luzes elétricas, só porque houve outrora e foram humanos, Virgílio e Platão, e pedaços do Alexandre Magno do século, talvez 50. Átomos que hão de ir ter febre para o cérebro do esquilo do século 100. Andam por estas correias de transmissão e por estes embolos e por estes volantes, rugindo, rangendo, ciciando, estrugindo, ferreando, fazendo-me um acesso de carícias ao corpo numa só carícia, a alma. Então observem que neste poema, Álvaro de Campos, heterônimo de Fernando Pessoa, exalta exatamente a modernidade, a máquina, e percebe que as sensações, o sentir, certo, dessa modernidade com o corpo, ele sente isso com todo o corpo, tanto que ele tem febre e emoção ao visualizar toda aquela modernidade. Lembrando que o futurismo exalta exatamente a modernidade, as máquinas, ok? Então temos toda essa ideia construída aí no poema
ode triunfal, ok? Perceba que a ode é um poema de exaltação. E essa exaltação ocorre aí em relação à máquina e não a uma pessoa, como é tradição desse poema. Então a gente já tem uma vertente dessa quebra de padrões no modernismo, em que um poema é feito para exaltar uma máquina, o moderno, ok? E o texto de Álvaro de Campos, exatamente heterônimo de Fernando Pessoa, a genialidade de Fernando Pessoa em conseguir criar tantos heterônimos como nós vimos nas nossas aulas. Agora, quando olhamos para a questão da figura de linguagem, perceba que nós temos ali exatamente o polissíndeto presente no nosso texto. Então, voltando ao texto, vamos destacar. Sabendo que o texto ele traz essa figura de linguagem, lembrem que o polissíndeto vai ter exatamente uma repetição, uma sequência de repetições de conjunções, ok? Geralmente conjunções coordenativas, ok? Então, quando nós seguimos na leitura do nosso texto, logo aqui dos primeiros versos, na sequência, observe que ele começa a dizer exatamente neste trecho aqui, olha só. Grandes trópicos, humanos de ferro e fogo e força, olha só, e, conjunção e, trazendo aquela ideia de ligação. Lembram essa conjunção aí, quando ela conecta as orações, quando ela conecta enunciados? Traz essa ideia de ligação, de adição. E observem, grandes trópicos humanos de ferro e fogo e força, canto e canto presente, e também o passado, e também o futuro, porque o presente é todo o passado e todo o futuro. E há Platão e Virgílio dentro das máquinas e das luzes elétricas. Observem só nesse trecho aí a quantidade de repetições exatamente da conjunção e, gente. Então temos aí o polissíndeto. Observem que essa repetição, essa adição em sequência acelerada ajuda a trazer também essa ideia de acréscimo, que sempre tem algo novo, que sempre é acrescentado algo novo, que sempre há uma relação aí entre essa modernidade e algo relacionado à própria humanidade, como a gente vê a citação de filósofos, ok? Então percebam que o polissíndeto traz essa sequência de repetições aí de conjunções para dentro do texto, ok? Próxima figura de linguagem, pleonasmo. Esse pleonasmo aí é o pleonasmo literário, tá bom, gente? Não é o pleonasmo vicioso. Vamos falar do pleonasmo figura de linguagem que ocorre de maneira intencional. Então, o pleonasmo é um recurso linguístico que utiliza a repetição intencional de um termo ou de uma ideia para dar maior ênfase ou clareza. Para que a gente possa compreender o pleonasmo, vamos trazer aqui um poema muito conhecido de Fernando Pessoa. Então, ouçam a declamação desse poema e já a gente verifica a presença da figura de linguagem nele. Então, vamos ao poema. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então temos um poema, Mar Português, de Fernando Pessoa, que faz uma reflexão exatamente sobre as glórias de um passado e também sobre os sacrifícios que foram feitos para que essa glória fosse alcançada. E a gente tem até um espelhamento, né? A gente pode pensar num ponto do presente também, do sacrifício que às vezes fazemos para alcançar algo. E observe que nos primeiros versos do nosso poema, colocando aí para vocês, nós temos, olha só, mar português, logo no primeiro verso. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Então temos essa relação, essa comparação aí do mar, certo? Que é relacionado às lágrimas salgadas de Portugal. E observe que nesse trecho aqui deste verso, ó mar salgado, observem que nós temos aqui exatamente um pleonasmo.
Quando a gente tem a ideia de mar, já sabemos que nós temos a ideia de água salgada, de sal, ok? E quando temos a palavra salgado, observem que há uma repetição intencional, ok? E essa repetição faz relação exatamente aí com as lágrimas salgadas, que representam exatamente o choro de todas aquelas pessoas, de todos aqueles que tiveram perdas ou então fizeram sacrifícios exatamente para alcançar a glória, assim como o povo português, que teve que fazer diversos sacrifícios ali nas figuras. Você tem aí até o próprio texto, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram. Então observe as noivas que não casaram. Então observe que nós temos essa ideia dos sacrifícios, daquilo que foi deixado, daquilo que se perde para alcançar algo. E a reflexão aí nos últimos versos, valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena, ou seja, vale a pena se há uma grandeza, se há algo maior, uma grandeza que podemos dizer até que vai elevar o espírito. Na sequência, nos últimos versos, olha só, quem quer passar além do bojador, certo? Percebam que essa ideia do bojador é exatamente o determinado local em que nós temos ali que ir além, ou seja, sentir a dor, transpassar essa dor para chegar à glória. Nós vamos ter essa ideia na construção do texto. E o pleonasmo reforça essa ideia também do mar, desse sonho que é almejado, ou seja, que se buscou alcançar exatamente como os portugueses. Então temos essa relação dentro do texto, o pleonasmo presente trazendo repetição intencional, ok? Então observe que é a figura de linguagem que trabalha exatamente com a repetição. Então podemos observar que as figuras de linguagem, as figuras de construção, trabalham exatamente com a ordem das frases, orações e períodos, ou com a repetição de determinados termos, como palavras ou mesmo conjunções. Ok, gente? Dito isto, finalizamos a nossa aula aqui.